existe uma proteção divina, uma proteção celestial sobre a sua vida. E eu quero declarar, e você vai ver movimentações divinas para tirar todo espírito de medo, todo espírito de morte, sabe? Porque o espírito do medo, ele está diretamente ligado ao espírito de morte. E eu recebi uma orientação de Deus hoje de orar e clamar por proteção divina. Então, escute, quando nós tivemos a situação mundial, eu achei interessante que muitas pessoas vinham me contar sonhos de que iriam morrer. E cada um desses sonhos podem significar alguma coisa específica, né? Mas muitas vezes também Deus revela para nós algo que precisa ser repreendido, algo que Deus quer nos dar livramento. Deus sempre nos mostra o que está acontecendo no mundo espiritual contra nós para nos dar livramento. Quando Deus revela algo ruim, quando Deus revela algum ataque do inimigo, quando Deus revela alguma coisa negativa, é para que Ele venha te dar livramento, é porque Ele quer te dar um livramento. E eu quero aqui orar com você hoje, em especial, para que você seja livre de todo espírito de medo. Todo espírito de medo, sabe? Esse espírito de medo, ele vem trabalhando junto, ele vem em operação conjunta com o espírito de morte, sabe? E Deus vai tocar hoje de uma maneira muito especial. Deus vai liberar algo especial aqui nessa oração para te livrar desse medo. Olha o que diz Salmo 91, lá no último versículo. Lá no último versículo fala: vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Tá? Existe algo que é a morte espiritual. Existe uma outra coisa, a morte nas emoções, né? E a morte física. Tá? Agora, essas coisas, elas podem também estar interligadas de diversas formas, mas eu quero falar aqui de pessoas que estão com ataques especialmente para prejudicar o seu relacionamento com Deus, e em segundo lugar, para afetar as suas emoções, sabe? E depois eu vou falar um pouco sobre o corpo físico aqui, porque também é necessário que a gente fale sobre isso. Agora, primeiro, o inimigo ele arma estratégias, e já é a terceira oração seguida que Deus está me dando para falar sobre o laço do passarinheiro. Sabe? Ele arma laços, ele arma situações embaraçosas, sabe? Até para quê? Até para pessoas, por exemplo, saírem do lugar que Deus colocou elas para um outro lugar, sabe? Mas qual que é o objetivo do inimigo? Às vezes de armar um laço para você sair de um lugar que você está e ir para outro. Porque às vezes um outro lugar é um lugar que, por exemplo, você não vai se adaptar, sabe? E assim ele vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir te enfraquecer. Eu não estou dizendo isso que você não deve sair do lugar que você está, por exemplo, da igreja que você faz parte ou do trabalho que você está, não. O que eu estou dizendo é que você deve sair debaixo de direção de Deus. Independente do que esteja acontecendo no lugar que você está, se esteja tudo bem, ou se esteja acontecendo alguma coisa negativa, você não vai ser guiado, você não pode ser guiado pelas circunstâncias, mas você deve estar sensível ao querer de Deus, porque tudo, sabe, todas as coisas, direta ou indiretamente, têm uma raiz no mundo espiritual. E Deus estava me dizendo que pessoas que estão aqui nessa oração estão enfrentando pensamentos de morte. E Deus estava falando comigo que tem pessoas aqui que até durante a noite tem vindo esses pensamentos, sabe? Essas batalhas, mas Deus te traz aqui para quebrar. Na autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora. Jesus está quebrando. Satanás, o Senhor te repreenda. E eu declaro vida sobre você. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra do Senhor para você. Então a morte espiritual, de uma maneira mais prática, ela afeta a sua vida dessa forma. Por exemplo, pessoas que
trocam de igreja sem uma direção de Deus? Eu percebo que muitas vezes as pessoas têm me mandado mensagens sobre isso aqui, né? E você precisa ter o quê? Uma direção correta de Deus, para não ficar indo dali para ali, dali para ali, e depois acaba, sabe, tendo prejudicado a sua vida com Deus. Porque para Deus é importante sim, Hebreus 10, 25. Não afasteis da comunhão dos santos, ainda mais quando você perceber que está chegando o dia do Senhor. Então é importante sim a comunhão dos santos. Você está em um local conectado com outros cristãos. Ali, uma das coisas que é importante, estou falando da morte espiritual primeiro. Então, uma das coisas que é importante para isso são os ministérios que estão operando na igreja. O ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do ministério de ensino, não é verdade? Do evangelista. Então o que acontece? Nesses ministérios também tem os dons espirituais, que são os dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, que são dons ligados à fala. Então nós somos edificados através dos dons. Você tem alguma coisa para dar e você tem alguma coisa para receber. Então esse é um ambiente especial que você deve estar, né? E Deus, ele sempre vai, enquanto nós estivermos na terra como igreja, nessa era da igreja, Deus vai sempre conseguir uma forma de nós nos reunirmos como o corpo de Cristo. Você está ouvindo? Agora, escute bem, morte agora na alma, nas emoções. Se você está pensando da forma do mundo, se você está pegando mentalidade do mundo, isso pode afetar a sua área emocional. Então hoje você liga a TV ou você liga as plataformas, as redes sociais, e tem muita notícia negativa. Então você tem que ao máximo que você puder, se afastar dessas notícias, ficar ligado nas boas novas, ou nas boas notícias a respeito de Jesus, que ele tem um processo de restauração muito grande na sua vida, que é no espírito, na alma e no corpo, sendo aperfeiçoado até a vinda dele, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Tessalonicenses capítulo 5. Agora, escute bem, quando você também deve, né, ter alguma informação do que está acontecendo no mundo, sim, mas eu vi o Senhor dizendo aqui, muitas pessoas que estão debaixo de tanta informação negativa que já está afetando a sua área emocional, está afetando a sua alma. Porque você tem que entender que, independente dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, Deus está conosco, Deus está nos protegendo, sabe? E agora nós entendemos que existe um algo a mais para a nossa vida, existe um algo a mais, e nós estamos nesse corpo físico agora, né? Nós estamos habitando nesse corpo físico, mas existe um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo perfeito para nós. Então, a morte espiritual, de maneira mais prática, ela pode acontecer quando você não está tendo a sua vida pessoal com Deus, ou quando você está desconectado do corpo de Cristo de maneira física também, né? De alguma igreja local. Ou, agora mudando, morte emocional. Ela pode vir de tanta informação negativa que leva você a viver com medo. E Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva confiando nele. Agora, da onde deve ser a sua fonte de informação? Sua fonte de informação deve ser a palavra de Deus. E eu quero falar de 3 formas agora, rapidamente, da manifestação da palavra de Deus. Como Deus fala? Deus fala através da palavra escrita, Deus fala através do verbo encarnado, Jesus, ele fala através do verbo encarnado, ele fala através da palavra escrita, e ele fala através dos dons espirituais. Deus também fala através de sonhos, visões, né? E nós temos visto aqui testemunhos de vários de vocês que têm tido experiências com Deus. Pessoas aqui que têm sido ativadas nos dons espirituais, não é verdade? Então, é uma forma também que Deus fala. Então, Deus fala no Espírito e Ele traduz para a sua alma a forma de pensar do céu. Então, você deve entender que enquanto você está aqui nessa terra, Deus está te protegendo e Deus está cuidando de você. Agora, tudo que não vem da fé é pecado. Se você não está crendo que Deus vai cuidar de você, você deve pedir perdão ao Senhor sobre isso, para receber a provisão que é sua, para receber a proteção que é sua. E no tempo certo, conforme a necessidade que você tem,
diante as vistas de Deus, né? Deus começa a ver a sua necessidade e você também começa a apresentar diante dele, ele vai fazer. Eu tomei um puxão de orelha de Deus esses dias. Na verdade, Deus usou alguém para falar comigo. Eu vou falar aqui, vou ser transparente sobre isso. Não é tudo que Deus fala que a gente deve abrir, né? Mas para edificar você, eu vou falar também. Deus estava me dando um puxão de orelha em que sentido? Que muitas vezes nós temos uma demanda, e eu que prego bastante aqui para vocês, sobre aquela parábola do juiz injusto, né? E aquela mulher insistia, faz justiça na minha causa, e ela acabou recebendo a justiça pela insistência. Ele está falando da persistência em oração, Jesus contando sobre isso. Agora, Deus estava falando comigo que muitas vezes nós estamos acomodados em determinadas situações. Tem coisas que tem que esperar o tempo de Deus, tem coisas que são processos de Deus, mas tem coisas que também são roubos do inimigo, e tem coisas que nós paramos de orar. E Deus quer que você ore por situações que te incomodam. Por quê? Algumas Deus vai ajustar o seu desejo para responder, algumas ele vai tirar o desejo, algum desejo, se é o caso de desejo. Outras questões que precisam ser alinhadas, Deus vai alinhar, esse aqui que é importante, Deus vai alinhar de acordo com os propósitos dele na sua vida. Então tudo que te incomoda, você deve colocar diante de Deus. Ao mesmo tempo em que Deus quer nos restaurar nossa vida completamente, nem tudo vai ser restaurado aqui nesse mundo, né? Você sabe que nem tudo vai ser restaurado aqui nesse mundo. Mas para isso nós também temos uma esperança. Isso vai nos levar para uma terceira morte que Deus nos livra. Ele te dá vida no espírito, ele te dá vida nas suas emoções agora. E ele também te dá vida no corpo físico. Olha aqui que eu vou ler com você. Eu vou ler um versículo aqui, em 1 João, e nós vamos orar. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, olha o que diz. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, escute bem, aqui eu creio que Deus está nos levando a expandir uma visão. A primeira coisa, no verdadeiro amor, no perfeito amor, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o quê? Castigo. O que ele está falando? Nós já fomos justificados no sangue de Jesus. Agora, em Cristo Jesus, nós somos justos. Nós somos santos justificados, aperfeiçoados em espírito, alma e corpo. Ou seja, no espírito, nosso espírito já foi salvo, nossa alma está sendo salva, nosso corpo será totalmente salvo no dia de Jesus. Agora, esse aperfeiçoamento do espírito é você desenvolvendo também os dons espirituais, você desenvolvendo a sua salvação, você tendo crescimento de entender na sua alma conforme a palavra de Deus. Mas eu creio que Deus está querendo falar algo mais profundo aqui. O verdadeiro, porque o medo envolve o castigo. E quem teme não é aperfeiçoado em amor. Isso quer dizer que pessoas que eles não têm convicção de que são salvos. E qualquer coisa que acontece, até filhinhos, não pequeis, mas se pecardes tem um advogado, Jesus Cristo justo. Qualquer coisa que acontece, eles já estão se autocondenando com U, né, quando Deus não está condenando eles com L. Entendeu? Agora, se você tem um pecado que é recorrente, você não se arrepende disso, isso é algo muito grave. Pode cauterizar a mente de alguém que sabe que está no pecado e não há arrependimento. Isso é muito perigoso. Mas Deus estava me falando aqui que tem pessoas com situação de medo, que a raiz do problema foi um pecado que deve ser confessado. Você está ouvindo? É uma palavra aqui para alguém. É um pecado que deve ser confessado. Agora, se você pecou e rapidamente deixou, então o que aconteceu? Deus já te justificou. E ele fala, é daqui para frente. Escute bem. Eu sempre digo isso, mas acho que faz algum tempo. Como eu posso permanecer longe do pecado? É muito simples. É eu permanecendo próximo de Deus. Se eu estou próximo de Deus, eu vou ter forças para vencer o pecado. E se existe alguma estratégia contra mim, Deus vai me mostrar. Você está entendendo?
Também tem uma questão de caráter de cada pessoa, dependendo de situações, né? Também tem uma questão de caráter. Mas, sobretudo, você deve estar tão conectado com Deus que Ele vai estar te guiando. Ele vai estar te protegendo. E até quando houver alguma estratégia contra você, você vai estar bem atento sobre isso. E não existe... O medo envolve castigo. O que eu creio que Deus está falando aqui? Você não deve temer. Eu vou fazer uma aplicação aqui. 1 Coríntios capítulo 15 fala do corpo glorificado. Quando você está em Cristo, você não deve temer mais nem a morte. Você está ouvindo? Por quê? A morte é um inimigo, o nosso último inimigo a ser vencido. É uma promoção de Deus. Quando você sai daqui, quando nós sairmos daqui, chegarmos do outro lado, nós vamos ver que, na verdade, isso foi uma promoção de Deus, né? Você vai ver que você vai estar mais vivo do que você está aqui agora. Você vai estar mais vivo do que você está aqui agora. Então, Deus, Ele já deu a solução completa para nós. Então o que eu preciso fazer? Ter vida no Espírito, tendo comunhão com Deus, comunhão com outras pessoas da mesma fé que eu tenho, e sendo bênção para os outros conhecer Jesus também, e recebendo da palavra de Deus na minha alma, para ter a transformação da alma, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus desejos. E tudo isso, todos meus pensamentos, sentimentos e desejos devem estar de acordo com o querer de Deus para mim, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Você está entendendo? Agora, o meu corpo físico, ele também tem a proteção de Deus. Todavia, quando você cumprir a sua missão aqui na terra, você também vai ter o corpo glorificado. Então o plano de Deus na nossa vida não se resume só a essa terra. O plano de Deus para a nossa vida, ele é eterno. Por que eu estou falando sobre essas coisas mais detalhado hoje, mais diferente? Por quê? Porque Deus estava falando comigo, pessoas que têm medo. Pessoas que têm medo de ficar em casa, pessoa que está com um espírito de medo. E esse espírito de medo está ligado ao espírito de morte, Deus falou para mim. Uma vez Deus me deu essa revelação durante o momento de adoração. E esse espírito de medo ligado ao espírito de morte, ele está vindo para afetar emoções. Ele está vindo para afetar emoções. Ele está vindo para trazer morte espiritual, morte na alma, morte física. Sabe, isso é uma coisa, na verdade, muito ruim. Ok, dito isso, eu quero declarar que você não sai da terra antes de viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Você sabia que cada dia da sua vida foi planejado por Deus? Cada dia da sua história foi escrito, foi planejado por Deus? Então o que você deve fazer? Deus, eu quero viver a história que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a história que o Senhor tem para mim. Pai, não deixa que eu venha me desviar do seu querer para a minha vida. Eu quero viver a história que o Senhor tem para mim. Me livra de toda astúcia, de toda cilada do inimigo, para me tirar fora do plano que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 16, que Deus escreveu todos os meus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então, escreve aí, a minha história está no controle de Deus. Dito isso, também, existe uma coisa que é a vontade perfeita de Deus, e outra coisa que é a vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita, obviamente, é quando você está sendo guiado pelo Espírito, e mesmo que são situações difíceis, situações desagradáveis, mas aquilo é o plano específico de Deus, é o plano perfeito de Deus para você. Essa é a vontade perfeita. E existe um outro tipo de vontade, que é a vontade permissiva de Deus. É quando algo não é a perfeita vontade de Deus, mas Deus acabou permitindo e houve um ajuste ali na sua história para você estar na vontade geral de Deus, e sendo que a vontade geral, você se encaixou na vontade geral de Deus, que é estar na presença dele, que é estar, adorando a ele, estar na presença dele, mas na vontade específica para a sua vida, houve um ajuste. Talvez é uma pessoa que não era para estar na sua vida e agora essa pessoa está. Talvez era um lugar que você era para estar e você não está naquele lugar que era para estar, mas você está em outro lugar. É quando Deus permitiu, entrou na vontade permissiva de Deus. Agora, melhor, a vontade permissiva é melhor ainda do que você estar
completamente fora da vontade de Deus. E Deus é tão bom que Ele pode até escrever algo bom, Ele pode até escrever algo... Olha o que veio aqui para mim. Ele pode escrever reto em linhas tortas, né? Ao longo de toda a história bíblica nós vemos homens que pecaram, homens que erraram. São diferentes. Erro é diferente de pecado. Eu gosto de fazer essa diferença. Sábado eu estava pregando no culto de jovens e adolescentes, citei um pouco sobre isso. E existe uma diferença sim, mas ao longo da história bíblica nós vemos homens que até erraram ou pecaram, duas coisas diferentes, mas eles seguiram em frente. Você está ouvindo? Isso na verdade é bem ruim, que Deus nos livre de pecados graves, né? Que Deus nos livre de quedas. A Bíblia fala que Deus nos livra o justo de quedas, que Deus nos livre disso. Todavia, se aconteceu algo com você, saiba que daqui para frente Deus tem algo novo. E você não precisa viver acusado, você não precisa viver com medo de não ser salvo. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? A cada dia você procura fazer o querer de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Tem uma pessoa na igreja que eu faço parte, uma vez ela falou, o Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo é o selo, né? Como a Bíblia diz, o selo. É a garantia de que nós somos salvos. É a garantia da nossa herança. É a garantia da nossa salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo nos santifica. Porque o Espírito Santo nos guia. Porque o Espírito Santo, ele está a todo momento. Se tem algo que precisa ajustar, ele traz um incômodo. Dois tipos de tristeza. A primeira, a tristeza segundo Deus, que produz salvação. A segunda, a tristeza segundo o mundo. Essa produz morte. Então tem tristezas que nós sentimos que pode ser o Espírito Santo falando, eu preciso que você ajuste isso aqui não está de acordo com a minha vontade para você, isso aqui está errado, isso aqui é um pecado, né? Isso aqui é algo que não é bom. Agora, essa tristeza segundo Deus que produz salvação. Agora, a tristeza segundo o pecado, a tristeza segundo o mundo produz morte. Essa é uma tristeza da alma, é uma tristeza que afeta as emoções, que é uma tristeza que muitos aqui estão sentindo. E sabe, está chegando um tempo final de um deserto para pessoas aqui. Tem alguém aqui que você teve 3, não foi um nem 2, foi 3 ataques de pânico. Você já teve 3 ataques de pânico. Essa é uma palavra aqui para alguém. E Deus está expulsando agora um espírito de medo. Você sabia que o medo é um espírito? Você sabia que o medo é um espírito? E esse espírito de medo, ele vem gerando uma forma de pensar de medo em pessoas, ele vem gerando uma sensação de medo, ele dá até sonhos para gerar medo. Mas Deus te traz desta noite para te livrar. Falei, Deus, eu vou falar de medo na oração da madrugada. Está valendo essa oração para você que está vendo de dia, para você que está vendo de tarde, de noite, você que está aqui agora também. E Deus falou comigo, começa a falar sobre medo lá que eu quero palestrar com alguém. Quero trazer por entendimento para alguém. Essa é a impressão que eu tinha que Deus estava falando comigo. Então eu falei aqui um pouco com você sobre isso. Que existe uma proteção divina. E Deus está falando aqui comigo agora sobre um livramento de morte. Essa semana é a segunda vez que Deus me dá essa palavra. Deus está livrando da morte. Deus está livrando alguém aqui da morte. Da morte espiritual, da morte nas emoções e da morte física também. Sabe? Uma vez eu estava em uma determinada cidade, Deus me deu uma palavra sobre isso. E Deus me mostrou até o lugar, e eu falei, você está sentindo isso, isso, isso. E o Espírito Santo foi me dando, e a pessoa foi confirmando aquilo que Deus tinha revelado. E eu creio que foi um grande livramento de morte. Você não sai da terra antes de cumprir tudo que Deus tem falado na sua vida. Tem pessoas aqui que já sabem um pouco das promessas de Deus e outras também não sabem. Outras não sabem do que Deus tem. Mas Deus tem algo na sua vida e Satanás ele não vai vencer. Bem pelo contrário, ele está batendo em retirada agora. E todo espírito de morte, eu dou uma ordem que saia agora.
Todo espírito de morte, eu dou uma ordem que saia agora, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Tem pessoas que vêm aqui na oração, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Eles não sabem, mas cada palavra aqui, cada palavra está te abençoando, cada palavra está te libertando, cada palavra está ajustando, cada palavra está colocando coisas no lugar, cada palavra está dando livramento. Por quê? Porque nós estamos aqui debaixo de uma direção de Deus. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus te traz aqui nesse momento para dizer, Ele está expulsando o espírito de morte dentro da sua casa. Ele está expulsando o espírito de medo dentro da sua casa. Ele está expulsando o espírito de medo em pessoas da sua família agora. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora que todo mal saia agora. Todo mal, pega a sua bagagem. Pega tudo que é seu. Pega a enfermidade. Pega o medo. Pega a forma de pensar de medo. E saia agora em nome de Jesus. Olha aí. Eu via como se fosse assim, ó. Eu via como se fosse uma... Faz tempo que eu não tenho essa visão. Eu via como se fosse uma nuvem negra saindo assim, ó. Voando no espaço assim. Uma velocidade muito grande. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim, fala, começa a dar uma ordem para que todo espírito de medo, todo espírito que veio para causar depressão, todo espírito que veio para causar tristeza, para causar medo, para causar ansiedade, todo espírito de medo, todo espírito de morte, sai agora em nome de Jesus. Você não sai da terra antes da hora. Sempre começa a declarar isso na sua vida. Fala comigo assim, eu não saio da terra antes da hora. Fala assim, eu vou viver tudo o que Deus planejou para mim. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então hoje foi necessário a gente falar aqui dessas coisas. E eu quero orar por você agora. Coloca aí, eu tenho um pedido de oração. Eu tenho um pedido de oração. Se algo, você pode colocar seu pedido de oração. Se é algo muito particular, você escreve, eu tenho meu pedido de oração. Vamos orar? Pai, obrigado pelo seu amor. A tua palavra diz aqui em Salmo 91, no último versículo, diz que vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Peço que o Senhor libere agora os seus anjos. Peço que o Senhor libere a sua proteção agora, Pai, sobre cada vida que está aqui. Pai, não deixa que o inimigo venha colocar esse espírito de medo, essa forma de pensar de medo. Pai, pessoas aqui que estão tendo medo de dormir à noite, pessoas aqui que têm medo de ficar sozinha, pessoas aqui que têm medo de ficar doente. Peço que o Senhor venha livrar agora de todo laço, de todo mal, de todo embaraço. Glorifica o seu nome sobre cada vida que está aqui agora, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora Salmo 91. Eu declaro sobre a sua vida agora Salmo 91, versículo 3. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quero declarar também versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Você está ouvindo? Aos seus anjos ele dá ordem agora ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Deus vai te saciar com longevidade e vai mostrar a salvação dele na sua vida. A salvação em cada situação e na era futura, a vida eterna. Você pode dizer amém? Eu declaro vida longa sobre você. Vida longa e próspera. Vida de paz, vida de alegria, vida de prosperidade espiritual, prosperidade na alma, prosperidade física, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade em tudo em nome
de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui, alguém que já tem sido usado por Deus especialmente no ministério da palavra e nos dons espirituais. Tem alguém aqui assim. E o que está acontecendo? O inimigo está batalhando forte contra a sua mente. E ele está usando de situações aí que você talvez não entendeu bem para te acusar. Mas Deus te traz aqui para dizer que Ele está dando um livramento de um laço. Sabe quando você menos espera, sem perceber, você já está dentro de um problema, né? Você já está dentro de um problema, dentro de uma confusão. Isso aí são laços que o inimigo armou para você. Mas Deus te traz aqui para te livrar. Ele fala, não tem acusação contra você. Você está ouvindo? E daqui para frente, começa a agir com mais sabedoria. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Deus está falando aqui com alguém que está nessa oração. Até o nosso próximo encontro. Nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro. Nesse livro, gente, é muito especial. Tem recebido muitos testemunhos. Eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver tudo que Deus tem para você. Então, você adquire nosso livro aí através do WhatsApp agora. 199-9588-3146, tá? 199-9588-3146. É o WhatsApp que você pode adquirir o nosso livro. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá? Se Deus falar com você, ou se você quiser também liberar uma oferta, uma semente de fé, né? Obviamente, na medida da fé, se você quiser enviar a sua oferta aí, também vai fazer parte aqui da nossa missão e eu creio que vai ser especial, tá? Até o nosso próximo encontro. Compartilhe essa oração com alguém que você sabe que está enfrentando algum tipo de problema aí, que eu creio que Deus explicou aqui de uma forma bem interessante para você, uma forma bem simples e poderosa, como a proteção espiritual, proteção na alma e a proteção no físico. Sobretudo, nós sabemos que esse mundo físico, a nossa vida não termina aqui. Existe algo a mais de Deus para nós. Agora, enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão. Cada um tem sua missão específica, né? E Deus, Ele vai estar nos ajudando. Ele vai estar nos guiando, nos fortalecendo para que você cumpra tudo que Ele estabeleceu para você, tá? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Quem não dormia hoje, vai dormir em nome de Jesus. Eu te abençoo a sua casa. Eu declaro a presença de Deus sobre esse lugar. Quando alguém pisar aí na sua casa, vai perceber que o ambiente está diferente, porque a presença do Senhor está reinando nesse lugar. Você pode dizer amém? Até o nosso próximo encontro. Até lá.